Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito-chave em vendas que, olha, vai muito além daquelas técnicas que todo mundo conhece. Em vez de focar naquele carisma mais superficial, vamos direto ao ponto. O que realmente gera resultados é uma força que vem de dentro, o chamado poder pessoal. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. Quando a gente fala de um profissional de vendas de sucesso, qual imagem vem na cabeça? Alguém super extrovertido, que fala muito, talvez até um pouco insistente, né? Mas e se a verdadeira chave do sucesso for algo muito mais profundo e mais silencioso? Aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado tem aquele perfil que depende da aparência, de um papo decorado, de um carisma que muitas vezes soa um pouco forçado. Do outro lado está o profissional que age a partir do poder pessoal. Esse não precisa de artifícios, porque ele se baseia numa energia que vem de dentro, uma energia de confiança e segurança que o cliente percebe na hora. Então, como é que se escapa dessa armadilha da superficialidade? A resposta está justamente aí, no poder pessoal. E ele não é só uma alternativa, não. É considerada a vantagem competitiva mais valiosa que um profissional pode ter hoje em dia. Tá, mas afinal, o que é esse tal de poder pessoal? Pensa nele como uma força que vem de dentro para fora. Ela muda o jeito de agir, de interagir e acaba criando uma aura de confiança. E o ponto central é que essa energia é sentida pelos outros, e é isso que gera uma influência positiva e, mais importante, genuína. Para a gente entender isso na prática, dá para dividir o poder pessoal em três partes essenciais. A primeira é a força interior, que é aquela confiança para lidar com os desafios. A segunda é o impacto positivo, conseguir influenciar sendo autêntico, sendo claro. E a terceira, talvez a mais difícil, é a autonomia emocional. É aquela capacidade de não se abalar com um não ou com uma objeção. E olha, é muito importante quebrar um mito aqui. Poder pessoal não tem absolutamente nada a ver com ser arrogante, com ser mandão. É justamente o contrário. Tem a ver com ser uma presença sólida, estar focado no momento e, acima de tudo, ser confiável. É uma força quieta, sabe? Não barulhenta. Certo. Entender o que é já é um grande passo. Mas a pergunta que não quer calar é: como se constrói essa força? A resposta está em três pilares, que são bem práticos e fundamentais. O primeiro pilar é a combinação de confiança e responsabilidade. Isso vai muito além de só falar com firmeza. A grande virada de chave aqui é assumir a responsabilidade total pelo sucesso daquela interação. A mentalidade passa a ser outra. O objetivo não é só fechar um negócio, é agregar valor em cada conversa. O segundo pilar é sobre autenticidade e controle emocional. A ideia é abandonar aquele personagem de vendedor e simplesmente ser quem se é de verdade. É isso que cria conexões reais. E a parte mais poderosa disso é o controle emocional. Conseguir ouvir uma crítica ou uma objeção sem ficar na defensiva, mantendo a calma. E esse ponto é tão importante que merece um destaque. A mudança de mentalidade aqui é tudo. Enxergar um não como uma rejeição pessoal, mas sim como uma chance de aprender, de melhorar a abordagem. Essa tranquilidade é um sinal claríssimo de autonomia emocional. E chegamos ao terceiro pilar, o foco total no cliente. A grande sacada aqui é a mudança de postura. Deixar de ser só alguém que vende para se tornar um consultor. Alguém que está ali para ajudar. Isso significa ouvir de verdade, entender o problema a fundo, fazer as perguntas certas. A solução vira uma consequência natural, não algo forçado. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas e na prática? Como essa força interior se traduz em resultados que a gente pode ver, em sucesso de verdade? Vamos dar uma olhada. Pois é, e não é só uma impressão não. O impacto é real e dá para medir em números concretos, como a gente vai ver agora. Olha só que diferença brutal. A confiança do cliente simplesmente triplica. A taxa de fechamento dobra, mas o dado que para mim é o mais revelador é o de clientes recorrentes. Olha isso, um resultado super expressivo para quem tem poder pessoal e quase zero para quem não tem. Isso diz tudo. A abordagem constrói relacionamentos, não só transações. Os resultados são bem claros, né? Então a pergunta agora é: como começar a fortalecer esse poder no dia a dia? A boa notícia é que isso pode ser construído com hábitos, com consistência. Então, o caminho passa por 4 atitudes diárias. Primeiro, treinar. Sempre. Melhorar a comunicação, a escuta. Segundo, refletir sobre as experiências, analisar o que deu certo, o que não deu, para poder aprender. Terceiro, e isso é crucial, cuidar da própria energia. Descanso, bem-estar, isso é a base de tudo. E com essa base sólida, fica bem mais fácil estabelecer limites, aprender a dizer não quando necessário.
E aqui vai uma dica de ouro para manter a motivação nessa jornada: celebrar as pequenas vitórias. Sabe? Reconhecer o próprio esforço, a evolução, por menor que seja. É isso que alimenta a confiança no dia a dia e cria um ciclo positivo de crescimento. Bom, a gente está chegando ao final e vale a pena a gente voltar um pouco para a filosofia por trás disso tudo. Porque estamos falando de um poder que é silencioso, mas que tem um potencial de transformação gigantesco. No fim das contas, os resultados que realmente importam vão muito além dos números. O que se constrói são parcerias de longo prazo, baseadas em confiança e respeito. E isso leva a algo ainda mais profundo: um alinhamento dos valores pessoais com os profissionais, trazendo muito mais propósito para o trabalho. E essa frase final resume perfeitamente a essência de tudo o que a gente conversou. O poder pessoal não é algo que precisa ser anunciado, que precisa de alarde. Ele é sentido. Ele se expressa naturalmente, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. E para fechar, fica uma reflexão. Independentemente da área de atuação, qual é a base do poder profissional de uma pessoa? De onde vem a força para influenciar, para conectar, para gerar valor? Pensar sobre isso pode ser o primeiro passo para uma grande transformação. Muito obrigado pela companhia.